Quando você tomar aquela decisão que você está sempre adiando, o dia que você fizer isso, a sua empresa vai ser mais produtiva, ela vai caminhar. Enquanto você estiver adiando aquela decisão difícil e você não falar a verdade para você mesmo e para os seus sócios, você não vai ter sucesso. Quando você... SinceroCast, papo reto sobre gestão, produtividade e marketing. Apresentado por eKite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Conquiste a produtividade extrema. Quando a gente fala de indústria, operações, bom, não falar de processos é quase que um crime, Eric. Com certeza, my friend Dal Bosco. Hoje vai ser um dia bem legal para a gente bater um papo de estratégia dentro da operação, falando de processo, falando de pessoas, inovação, IA, vai ter um monte de assunto legal aqui para a galera. E você, como norte-americano, abrasileirado, né? Só uns 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, tem uma diferença cultural muito grande. Eu me lembro quando comecei minha carreira internacional, o brasileiro, quando ele vai fazer uma negociação, vai encontrar alguém, né, vai fazer uma reunião, vamos dizer, executiva. Começa a conversa, pô, e aí, pô, o seu Grêmio ganhou, hein? Pô, perdeu do meu time, né? Pena que eu, como vascaíno, nunca posso falar que meu time ganhou, né, Minaldo? E depois entra no assunto da conversa, depois de 5, 10, 15 minutos. O americano é diferente, Eric. A frase... Primeiro vamos resolver. Ele pode Time is money. Ele não me via há 5 anos. Ele tá nem aí. Como é que está sua esposa, seu filho, seu marido? Não. Vamos resolver. Isso. Se sobrar um tempo, eu pergunto sobre o Patriots, né? Sobre o seu Chicago Bulls. Meu Dolphins. Dolphins, né? Que também é pior que o teu Vasco, mas tudo bem. aquele turquesa, aquela cor turquesa do Dolphins é muito bonita. Meu caro, quando a gente fala de processo, é uma questão cultural também. Claro. Realmente, time is money. Não é uma frase feita do nada. A gente precisa, para chegar no resultado, focar em processo. E o relacionamento, claro que é importante, mas é tocado de forma diferente. Ele não é o foco. A gente precisa focar no resultado, na entrega. E aí acho que entra a questão da indústria, acaba sendo importante. Você não quer receber um produto em casa com problemas. Para isso, o processo tem que ser seguido certinho, passo a passo. Perfeito. E por isso que no SinceroCast trazemos convidados que são sinceros. Yes. Não tem mais trava na língua o que esconder, né? Ou seja, e por isso são muito requisitados no mercado. Eu estou hoje aqui com Antônio Minarro, meu irmão. Como é que vai? Tudo bom? Minarro, prazer. Vai? Tudo bem? Prazerzaço. Prazer é todo meu. Termos você aqui no SinceroCast. Muito obrigado. Super especialista na área de operações, indústrias, executivo por muitos anos no país, à frente de negócios, né, de sucesso nas terras canarinhas, e hoje em dia está do outro lado, né? Ou seja, como conselheiro, como mentor de empresas, exatamente, guiando decisões estratégicas, ou seja, ajudando o empresariado a parar de fazer cagada. Exatamente. Meu caro, qual é então, e a gente já começa dando aquela voadora, né? O erro hoje em dia, né, das empresas desajustadas. É problema de cultura, é problema de liderança ou problema de processo? O maior erro das empresas hoje, quando elas estão desorganizadas, não é erro de processo. Não é. O erro vem da liderança. Se é uma liderança que não sabe escolher os talentos, colocar os talentos nas posições corretas, né? Se eles não têm priorização das tarefas, se ele não escolhe como que ele vai organizar a empresa de uma maneira geral, se ele não tem rituais, métricas e metas, a empresa fica bagunçada. Então, o que acontece muito hoje em dia nas empresas é o seguinte, é uma gestão muito longe do chão de fábrica, uma gestão muito longe das pessoas, uma gestão que só analisa relatórios, PowerPoints. Então, ela filtra muito e recebe simplesmente informações que não servem de base para ela tomar ações efetivas. Então, o que desorganiza as empresas é essa falta de conexão entre quem está no gemba, no chão de fábrica, quem faz acontecer, e quem está tomando as decisões no dia a dia. Então, executivos que são executivos de cadeira, de escrivania, não vão para frente, a empresa fica desorganizada, vira uma bagunça. Então, quando os executivos respiram o chão de fábrica, estão juntos com quem faz, as decisões são muito melhores e a organização é feita de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, é necessário que as pessoas compartilhem conhecimento e busquem conhecimentos com quem faz, com quem está lá embaixo. Sem a percepção do que está acontecendo no front, quem está lá em cima não consegue tomar decisões assertivas.
Eu quero, e dentro disso eu faço inclusive um link, né, à sua própria carreira hoje como board member, como conselheiro, que é um mercado que deu uma alavancagem no país nos últimos anos. O que antes o mercado conhecia muito conselheiros de administração, conselheiros fiscais. Muito se fala, principalmente para atuação em PMEs, do conselheiro consultivo. Sim. Que ele não é tanto aquele conselheiro retrovisor, de ficar olhando o passado, né? Mas olhando o futuro. É o conselheiro para-brisa, é mais visionário. Ele não analisa só o desempenho do CEO, DRS, mas ele vem numa perspectiva visionária, sustentável, para aquela empresa diminuir riscos, dar passos mais seguros. Mesmo que sejam baby steps, mas passos mais seguros. Aqui eu vejo um binário, 0 e 1. Conselheiros consultivos que vêm da área de operações, histórico, né? Área de operações, ou são excelentes porque entendem de processo e sabem que o conselheiro não tem que ficar apenas sentado numa cadeira, defendendo aquele título. E se entender da operação daquela companhia que está como membro do conselho, acaba gerando um valor maior, mas, por outro lado, tem profissionais que começam a carreira de conselheiro e daqui a pouco estão lá metendo a mão na massa, né? Não só como executivo, mas como operacional, de fato. Sim. Meu caro, quais são os maiores absurdos que você tem visto, inclusive dentro da sua jornada? Bom, o que acontece é o seguinte, o conselheiro, geralmente ele vem do mundo executivo, onde ele está acostumado a tomar decisões e fazer acontecer, todos os dias, né? E no conselho é diferente. No conselho a gente tem uma posição de ver o futuro, analisar as oportunidades, analisar os riscos, ver o que o mercado está falando, conhecer os clientes, né? Tentar se posicionar e alavancar mediante o que está acontecendo no mundo hoje. Só que o executivo ele tem aquela ânsia, necessidade de fazer. Então, a responsabilidade de fazer é do CEO, né, e dos demais gerentes. Então, o executivo muitas vezes ele atropela, quando ele está como conselheiro, ele atropela o CEO e ele quer tomar decisões na frente do CEO, ele quer acompanhar, às vezes, as decisões sendo tomadas, e isso causa muito problema, causa muito conflito nos conselhos, né? Então, quando a pessoa está nessa carreira e quer fazer a transição de executivo para conselheiro, ela tem que ter essa preparação, essa certificação e saber de que são posições totalmente diferentes. Conselheiro recomenda, executivo executa. Então, se ele não tiver essa definição bem certa na cabeça dele, ele vai fazer coisas erradas e vai acabar deixando de ser conselheiro e ser executor e pegar a mão na massa, entrar em um monte de comissões e virar chefe de projeto e começar a tocar coisas em paralelo e dizer que ele está certo, e isso não funciona no dia a dia das empresas, né? Então, é um alerta que você falou e é verdade. O executivo que quer transicionar para o conselho, ele tem que mudar o mindset dele. Ele tem que deixar, eu não sou mais executivo, agora eu sou conselheiro. Eu tenho que antever os problemas e fazer sugestões e recomendações, né, dos cenários que a gente consegue validar e enxergar. Acho que é a principal função do conselheiro hoje. Eric, há pouco você falava no Dolphins, né? Uhum. A gente pega uma cultura Flórida, então. Isso. Né? É a Flórida, em termos de criação de processos, né? Um pouco mais abrasileirada, né? Tem jeitinho, então, na criação de processos? Ou quem ainda acredita nisso está deixando dinheiro e oportunidade em cima da mesa? Com certeza está deixando dinheiro na mesa, porque... a palavra que o Minarro falou para mim que está na minha cabeça é recomendação. E eu fico imaginando, e eu até quero perguntar para ti depois, Minarro, como é que você vê na tua experiência a questão da aceitação do executivo que cresceu na carreira, trabalhando de um jeito, e de repente vem alguém recomendando coisas que de repente bate de frente com o bias dele, né? Bate de frente com a forma dele ver o mundo e ver a empresa. Ele está num silo. Isso. Né, imagina, cara, ele subiu de informação, não compartilha. Ele subiu daquele jeito, né? Então e quando alguém do conselho, esse processo está errado, esse processo poderia ser melhorado, vamos usar uma terminologia mais positiva. Como é que é essa aceitação
Na tua experiência do executivo que subiu na carreira pensando de um jeito e agora tem alguém com uma visão maior de mundo, uma experiência maior de mercado. Tá vendo até o conselheiro como concorrente, acha que vai, não, Exata- capaz desse cara que botaram por aí na empresa, fiquei sabendo, capaz de pegar até minha vaga, Porque né? vocês Como se entendem fosse interesse que do o termo conselheiro, Ivan. recomendação muitas vezes pode vir com uma ordem, né? O cara está, pô, tem alguém aqui querendo me dar uma ordem. Como é que você vê isso na tua experiência? Então, eu acho que existem dois tipos de CEOs, né? O CEO que ele encara o conselho como inimigo dele, o cara que, como você falou, vai destituí-lo, né? Ou o CEO que encara o conselho como amigos e pessoas que vão contribuir para o sucesso da empresa e que estão ajudando ele nessa jornada. Então a gente encontra esses dois tipos de CEOs nas empresas. E geralmente o CEO ele tem um ego muito elevado. Ele acha que ele é o cara certo, que ele chegou até ali, como você falou, por causa dos méritos dele, e que ele enxerga mais que todo mundo, e que não vai ficar ouvindo pitaco de outras pessoas que nunca fizeram nada, né? Não conhecem a empresa como ele conhece, são pessoas muitas vezes de fora, e não ouve, ele simplesmente segue a trajetória dele e não ouve as recomendações. Esse cara não vai ter sucesso, a empresa não vai ter sucesso, né? Ou poderia ter um sucesso melhor. Né? A empresa está gastando dinheiro com o conselho e com conselheiros e está desperdiçando a oportunidade de dar melhoria contínua. Agora, o CEO mais inteligente, aquele que pega os conselheiros como aliados, ele desenvolve programas em conjunto, ele aceita, ele troca informações, ele utiliza os conselheiros como uma forma de fomentar o conhecimento e até de explorar frentes que ele não conhecia. E usa até o network de conselheiros para conseguir benefícios que ele não teria sozinho. Então, existe o smart CEO e aquele CEO que não quer ouvir as outras pessoas. Então a gente encontra os dois perfis bastante no mercado. Né? Interessante. Meu caro, e quando a gente fala em indústria, temos aqui, tipicamente nesse país, principalmente nas PMEs, então vamos botar aí, indústrias faturam até seus 100, 120 milhões, que para mim, 120 milhões já não dá mais para ser PME, né? Mas para algumas classificações aí ainda está enquadrada a paciência. Ok, mas temos empresas de estrutura familiar, Sim, certo? Que por vezes o filho, o neto não quer mais assumir, não quer pegar mais aquela bucha, né, de canhão, né? Ou às vezes mesmo que o negócio está dando um baita de um resultado, também quer fazer outras coisas. Bom, a gente tem muitas vezes um pai, um avô que começou, né, ao estilo VEG, né? Porra, onde tudo era mato ainda, né? Ou seja, cavando, construindo, né? E vira referência mundial. E temos aqueles que hoje em dia querem também controlar só sentado, né, na cadeira e tem uma dificuldade de ir para o tal do chão de fábrica. Sim. Com 30 anos dentro desse ambiente, meu cara, né? Fumaça lá em cima e calor aqui embaixo, né? Ou seja, foi um ambiente que você viveu dentro da indústria. Qual o erro mais frequente que você viu, né, seja numa grande, numa média ou mesmo numa pequena empresa? Por mais que o tamanho, o faturamento, a metragem seja distinto, tem erros que são recorrentes dependente da estrutura. Uhum. Eu acho que há um erro que a gente vê em quase todos os lugares é que o dono da pequena e média empresa, né, ele gosta de decidir tudo sozinho. Ele não ouve, né, os gerentes, ele não ouve o conselho, ele toma a decisão sozinho e ele quer apoio. Né? Então ele acredita que como ele teve sucesso até agora e o feeling dele sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então é um erro que os donos de empresas ele acham, não, eu sou autossuficiente, eu sei o que eu estou fazendo, esses caras aqui do conselho não sabem o que estão falando, né? Os meus gerentes também não sabem o que estão falando, demite esse, demite aquele. Então existe uma tendência do empresário a demitir aqueles que confrontam ele. Né? Isso é um erro que acontece muito por aí, porque o cara não aceita o não, ele não aceita o viés, né? Então é necessário que o conselho sempre, porque o conselho não pode ser de enfeite, né? Ele tem que criar o viés, ele tem que colocar o outro lado do mundo, o outro lado do jogo, para mostrar, porque às vezes a realidade é um pouco diferente do que chega na mesa do conselho ou do que chega no ouvido do dono. Então o mundo lá embaixo, na chão de fábrica, é muito diferente do que às vezes está lá na diretoria. Então, muitas vezes, o dono da empresa ele tem essa autossuficiência de achar de que ele está sempre certo e não quer escutar ninguém. Isso é muito comum no empresário brasileiro. Quando a gente, né, ouve falar sobre isso, ter conselho só para enfeite, né? Anos atrás comecei a
trazer cada vez mais para o Brasil e palestrei sobre isso, inclusive. Se eu não me engano, foi a primeira palestra no Brasil sobre o termo board washing. Yes. Né? Ou seja, ter palestra, depois acabou caindo em várias mídias, foi bem bacana, mas empresas querendo ter o conselho de uma maneira figurativa, para dizer, olha, governança temos, né? Mas na verdade é quase que todos aqueles conselheiros sejam apenas governantas, né? Ou seja, né? Eu falo, você obedece, e é assim que vai ser a minha estrutura. Meu caro, talvez essa arrogância, talvez essa dificuldade, né, de ouvir o outro lado, está causando cada vez mais na própria indústria a dificuldade ou a falta de estímulo de filhos, netos quererem assumir negócios dos pais, dos fundadores, porque hoje você como conselheiro, como mentor de empresas, né, acaba vivenciando esse ambiente também familiar. O que já vinha acontecendo de apenas 6% no Brasil sobreviver da segunda para a terceira geração, e hoje muito se fala em ESG, governança, e aí vai, muita gente tem esperança de que esse dado melhore, eu vejo numa perspectiva de piora, porque temos também jovens que têm opções hoje para não herdar apenas a indústria, né, dos mais velhos. Como é que você está vendo esse cenário, né? Qual é, então, o principal erro hoje que você vê em empresas com uma estrutura familiar? Eu acho que o maior erro hoje é o seguinte: quando você chega para o dono de uma empresa e fala para ele de sucessão, ele tem um troço. Ele acha que ele vai perder o filho dele, porque a empresa é o primeiro filho dele. Então, ele fala, pô, você vai tirar meu filho de mim? Como assim sucessão? Eu vou ter que sair daqui? Então, isso quebra qualquer tipo de sucessão planejada, ele não vai querer tocar esse projeto para frente. Então, o que existe é um planejamento que não pode ser de sucessão, né? Ele tem que ser de transição. Então, você tem que planejar uma transição com a próxima geração, filhos ou sobrinhos. Ou mesmo que seja um CEO profissional. Ou CEO profissional, profissionalizar a empresa também, se não tiver ninguém adequado, preparado na família, mas que haja um tempo de convivência entre as duas partes juntos, seja filho ou um CEO profissional, e que eles estejam lá por muito tempo e que o dono não tenha a sensação que ele vai perder a cadeira. A cadeira dele continua, ele pode continuar lá na frente depois como presidente do conselho, ele pode continuar participando das decisões da empresa, mas se não tiver essa transição planejada, não vai dar certo. Sucessão é uma coisa que o dono arrepia os cabelos se tiver e fica desesperado. Não, ninguém vai me suceder. E ele vai até a morte muitas vezes, e como eu já assisti acontecer isso em empresa, o cara morre hoje e o filho vai assumir amanhã e o filho fala, puxa, eu não sei o que meu pai fazia. Eu presenciei isso. Eu nunca sentei na cadeira do meu pai. Procura a secretária do pai para falar o que meu pai fazia, qual é a rotina de trabalho. Isso eu presenciei. Então, é uma coisa que a empresa perde muito, porque o pai não teve a oportunidade de fazer a transição e passar todo o conhecimento, todo o processo, toda a metodologia, todo o dia a dia para o filho, e o filho foi completamente perdido. Por quê? Geralmente filhos gostam de trabalhar onde? Eu vou trabalhar em vendas. Eu vou ser gerente de vendas, vou vender, vou viajar, vou ver cliente e tal. Mas como é que fica a administração da empresa? Fica relegada, fica tudo na cabeça do pai, lá no tocando dia a dia, e o pai de repente morre e não tem ninguém preparado para isso. Nem o CEO, nem o filho, nem o sucessor. E isso quebra a empresa, isso destrói a empresa. Porque o cara não tem tempo mais de aprender e não tem com quem aprender. E às vezes não é nem porque aquele industrial, né, o fundador, né, o pai, o avô, morreu antes da hora, vamos dizer assim, morreu cedo. Às vezes é porque chegou até naquele terceiro, quarto ciclo profissional dele, né, está se aposentando, e de fato não criou processos para que esse aprendizado fosse transmitido. Exatamente. Né? Esse exemplo que eu citei é isso. A pessoa morreu bem idosa e não criou processos para fazer essa sucessão, essa transição bem feita. Era uma coisa que já era esperada, porque é natural do ser humano, e a pessoa não se importou ou não achou que isso ia ser relevante. Então, isso acaba muito com as empresas familiares, muito. E geralmente também, o que acontece? Empresas em que os filhos também não participam desde cedo da empresa, afastam os filhos no futuro. Então, empresas que eu vi que tiveram bastante sucesso com sucessão, é aquelas que desde pequeno os filhos frequentam o ambiente da empresa, eles vão lá nos open houses, eles vão nos finais de semana. Muitas vezes o dono leva os filhos no final de semana para conhecer a empresa, para ver lá, olha aqui, essa parte hoje não está funcionando, mas aqui é uma caldeira, aqui pega fogo. Então, isso é uma coisa que vai colocando curiosidade
nas crianças, né, e nos adolescentes. Agora, já vi outros empresários que nunca levam os filhos. Ele pega o filho, ele manda para os Estados Unidos, o filho volta para cá com 25 anos, aí ele vai pisar na fábrica e fala, nossa, é isso aqui que a gente tem? Esse ambiente que eu vou ter que trabalhar? Não, eu quero voltar para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, eu não vou assumir isso aqui não. Vamos vender tudo, pai. Vamos vender tudo. Eu quero ficar do lado da Disney. Eu quero ficar na Disney, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é necessário para o empresário brasileiro que tem uma indústria familiar, que ele traga os sucessores desde pequeno na empresa, para viver a empresa, para viver o ambiente, para ter aquela curiosidade. E uma outra sugestão que eu sempre dou é o seguinte: quando ele for ingressar na empresa, ele ingresse por baixo. Comece no chão de fábrica, comece com as funções mais básicas, conheça todos os setores da empresa, para depois ele ir galgando posições. Porque eu já vi também filho de empresário que começa como gerente de vendas. Ele vem, estudou lá nos Estados Unidos, ele fez Harvard, ele vem para ser gerente de vendas. E aí ele começa a tomar decisões baseados em coisas que ele não conhece depois, porque ele não valoriza o pessoal da operação, ele não valoriza o pessoal da engenharia, ele não tem esse sentimento de que a empresa precisa desses profissionais para criar um futuro. O que importa são vendas. Né? Então eu já vi muito isso por aí, o pessoal subestima um pouco a operação, fala, o que a gente é uma empresa de marketing e vendas, o resto é o mal necessário. Tudo bem, é o mal necessário, mas às vezes o seu mal necessário é o seu core business. Quando não é o core business, você pode até terceirizar, mas se o seu core business é a operação, é a tecnologia, é a engenharia, e você deixa relegar isso, você está matando o seu futuro, cara. Então, você precisa entender bem. Todo mundo precisa vender. Sem vendas não tem nada. Tudo começa com vendas. Mas se você tem uma venda de uma coisa que é tecnologia, que é um sistema proprietário, que você tem que dar uma importância total a isso, e você não dá, você está queimando o seu futuro. Se não tem mais a vaga de office boy, Eric, pelo menos que o fundador arrume uma vaga, né? Dentro ou fora do office, vamos dizer assim. Mas, para entender, né? Filtrar, até mesmo porque talvez essa pessoa ela consegue chegar no começo da fase adulta dela muito bem decidida se aquele é um ambiente ou não. Sim. Né? Com uma capacidade de decisão mais racional e não apenas seguindo porque é o dever. Eu quero pegar o gancho, Minal, porque é uma coisa, você não sabe essa história. Eu comecei minha carreira dentro da indústria. Como moleque, fiz técnico mecânico, então eu comecei a trabalhar dentro da indústria. Eu também sou técnico mecânico. Senai? Não, na época da Escola Técnica Tupi, era muito forte em Joinville, no sul do Brasil. Mas eu acabei me afastando da indústria. E a gente respira produtividade dentro da EKAIT, né, dentro da empresa, mais para processos administrativos. Só que ano passado eu fiz uma viagem, cruzei o sul dos Estados Unidos inteiro, né, da costa leste. Louisiana, Alabama, tudo, Mississippi, South Carolina e North Carolina. E South Carolina... Comeu frango empanado. Eu fiz toda também a parte gastronômica, que eu amo aquela região, mas eu visitei a fábrica da BMW em South Carolina, que é uma cidade lá, né? E você não pode filmar nada, você não pode tirar foto, mas toda a parte de welding, de soldagem, né, era basicamente 95% robótica, automatizada. E o gancho que eu quero pegar de você e pegar um pouquinho da tua experiência, que eu achei legal, ele falou assim, a indústria hoje meio que virou marketing e vendas para alguns e esquece-se da produtividade, da tecnologia. Como que funciona, assim, como que você vê na tua experiência como o empresário brasileiro tá olhando para a produtividade ao invés de olhar, tipo, eu preciso conquistar novos mercados e de repente podia olhar, eu posso melhorar meus processos dentro de casa, né? Bom, eu acho que você tem que ter frentes bem destacadas, né? Você tem que ter a frente marketing, vendas, mercado, buscar tecnologia fora, e tem que ter uma frente operacional de fazer bem feito. Por quê? Porque é o seguinte, o que importa para a fábrica é resultado. Então, você tem que fazer uma análise na sua fábrica, no seu processo, do que está agregando valor e o que não está agregando valor. Se você fizer um levantamento bem simples na maioria das empresas e você começar a mapear, você vai ver que as pessoas gastam tempo com aquilo que não vai dar resultado. Perfeito. Então é um desperdício de tempo e eficiência muito grande, porque o pessoal está focado em outras coisas. Então não adianta a gente correr fazer um monte de coisas que não vai dar resultado ou não vai melhorar o resultado e ficar correndo atrás de coisas que realmente não importam para o resultado da empresa e para a eficiência do processo. Então, sem você ter gente olhando, mapeando,
cuidando, estudando como que a gente faz isso melhor, mais rápido, mais barato, o tempo todo, a gente está simplesmente colocando gente, mais gente, e as pessoas ficam menos produtivas, e as pessoas ficam olhando o celular na fábrica, e as pessoas ficam conversando, e isso não dá certo, isso não funciona. Então, a gente tem que sempre buscar eficiência e eficácia, reduzindo o tempo, melhorando os processos, colocando tecnologia aonde é necessário e mais inteligência em tudo, porque quem não for mais inteligente daqui para frente vai ficar para trás, não tem jeito. Eu estou com duas feras hoje aqui em inovação, inclusive, né? Eric, né? Head Leader na eKite, né? Hoje à frente da gestão, né? Dessa plataforma referência em produtividade, e Antônio Minarro, meu caro. E por mais que se fale nessa palavra, né? Da moda, né? Inovação, por que raios tem empresa ainda vivendo como se fosse 1995 neste quesito? Olha, eu que frequento esse ambiente de pequenas e médias empresas, tem bastante empresa vivendo no passado, mas não é pouca, não, é bastante. E acreditando que vai ter futuro. Sim, com futuro certeza. terá, só que vai ser um futuro desgraçado. O que acontece é que a maioria das empresas, vou falar assim, 90% das empresas não quer inovação. Ele não quer. Como? Ele Me explica isso. Ele quer parecer uma empresa inovadora, mas ele não quer inovar. Ele fala, não, eu sou eu cuido aqui da inovação. Falei que o homem era bom, era provocativo. Eu tenho aqui o departamento de inovação que os caras estão cuidando, nós vamos inovar aqui o cafezinho no refeitório, e é uma inovação que nós... Mas o puff e o escorredor colorido, o escorregador colorido, não é escorredor. Na engenharia tem mesa de ping-pong, tem puff, é uma inovação, o pessoal tem criatividade e tal, só que efetivamente... A pergunta que eu sempre faço para o pessoal que tem uma equipe de inovação já há algum tempo e trabalha com inovação, a inovação já gerou quantos boletos? A inovação que não gera um boleto para a empresa não é inovação. É só invenção. É só invenção. Você está gastando dinheiro, você está sendo criativo, você está deixando as pessoas felizes, mas não está trazendo recursos para a empresa, está gastando o recurso da empresa. Então o problema do pessoal aqui no Brasil, da maioria dos empresários, é que eles não querem inovar, eles querem só usar como marketing. A gente aqui é líder de inovação, nós estamos na frente dos concorrentes, mas realmente, quando você vai ver nas empresas, tá bom, o que de novo você criou que está gerando recurso, que está gerando lucro para a empresa? É muito pouco que você encontra, é muito pouco. Então o pessoal dispersa muito. Às vezes é melhor você ter um projeto só de inovação, um só, e focar nele, gastar todo o seu recurso nele, mas que vai trazer um rendimento ali na frente do que você, como eu vejo por aí que o pessoal tira para todo lado. Plano de sugestão. Ah, vamos pintar a parede de amarelo, que aumenta a produtividade, vamos comprar camisa verde, que o pessoal fica mais feliz, e realmente não traz dinheiro para casa. E no final das contas, o que vale são os boletos a mais que a gente vai receber por conta das inovações que a gente cria. Se a gente não estiver fazendo isso, acho que a gente não está na direção certa. Eric. Eu vou ser maldoso um pouquinho, já que aqui é o SinceroCast. Além dos exemplos que o Minarro deu, assim, um teste que eu faço de vez em quando, abram o portal do FINEP e deem uma olhada nos projetos que foram aprovados de inovação. Vai lá, descasca, vai. Tem muita coisa lá que não faz sentido algum. Eu sou totalmente a favor de P&D, né? A gente tem que separar P&D de inovação. Mas muita empresa põe dinheiro em inovação, em projetos mirabolantes, que você olha assim, cara, isso não vai trazer resultado para a empresa. Mas P&D não é problema e despesa? Em vez de pesquisa e desenvolvimento. E com dinheiro do governo lá nosso sendo investido em projetos que você olha assim, eu tô sendo maldoso mesmo, não faz sentido algum. Então, resultado é o foco. O que acontece também é o seguinte, é que muitas vezes inovação mexe com o poder de muitas pessoas dentro da empresa. Yes. Então, o camarada da engenharia fala assim, pô, criar um setor de inovação lá, esses caras vão ferrar aqui. Eu sou da engenharia aqui há 20 anos, eu tenho que inovar. O que esses caras vêm aqui dar pitaco? Não concordo, eu veto os projetos, eu trabalho contra, porque isso aqui não é do meu interesse. Então, toda inovação mexe muito com o ego e com as pessoas da empresa. E tem muita gente que trabalha contra. Então, muitas vezes a inovação não vai para frente, porque é necessário que quem está em cima, quem decide, esteja comprometido realmente com a inovação. Né? Porque muitas vezes vai custar caro, muitas vezes vai doer, mas vai dar resultado. Yep. Né? E as pessoas às vezes não querem pagar esse preço. Vamos fazer de conta que está tudo bem, que é melhor. E dentro das operações, qual é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre produtividade, ou contam sobre produtividade? Né? Será que é trabalhar muito, fazer hora extra?
né? Gerar sobrecusto do que a empresa estava imaginando para aquele mês. Será que isso é sinônimo de ser produtivo? Ou existe um asterisco aí? Só que agora esse asterisco, Eric, não poderá ser no SinceroCast em Times New Roman fonte 5. É que nem contrato de telefonia que ninguém lê. Aqui a gente vai botar em fonte grande, 200, para todo mundo ficar sabendo. O que está acontecendo, Minarro? Onde as pessoas estão se enganando ou até mentindo uma unidade para outra ou mentindo para o chefe de maneira proposital. Olha, o que acontece muito hoje em dia é o seguinte, as pessoas, ainda as empresas, lideranças, valorizam muito o esforço e valorizam mais o esforço que o resultado. Só que isso é um pecado, porque isso é muito perigoso. Esforço não paga conta. Esforço não traz cliente, esforço muitas vezes não dá resultado. Então, o mercado nunca vai pagar ninguém por esforço e vai pagar por entrega. Se você me entrega o que eu preciso, o que eu quero, o que me satisfaz, eu pago. Agora, você se matou de trabalhar, você varou noite, você ficou de sábado e domingo, mas você não entregou o que eu precisava, não adiantou nada. Não adianta nada. O marceneiro que você encomendou o móvel, que ia te entregar o móvel na véspera, tá ficando pronto, na né? véspera Não, do seu chefe, casamento, tá ficando pronto. Ele fala assim, pô, eu trabalhei sábado, trabalhei domingo, trabalhei feriado, contratei gente, mas não está pronto, vai ficar pronto mês que vem, isso não adianta nada. Então, muitas vezes, o que está acontecendo é que essa produtividade fica mascarada. Não, a gente está trabalhando muito, a gente está com uma equipe, a gente aumentou a equipe, mas não tem efetividade, a gente não tem o resultado. Então, as pessoas têm que parar no Brasil de focar em esforço e focar em resultado. O que eu faço agora que vai me deixar mais perto do meu objetivo? O que eu faço agora que vai me deixar mais perto do meu resultado? O que eu estou fazendo agora está caminhando para o meu resultado ou não está? Se não está, tira, elimina. Quais são as tarefas do meu dia a dia que não estão contribuindo para os resultados que a gente precisa? Tira, elimina. Se a gente não fizer isso, a gente está simplesmente se enganando, fica um monte de gente na fábrica rodando para lá e para cá, fazendo reunião, é muita reunião que não decide nada e as coisas não andam. Então acho que a produtividade está muito ligada ao resultado. Quando você não liga a produtividade ao resultado, não é do cara ser muito produtivo, mas não entregar no final, no deadline, não cumprir o prazo de entrega com o cliente, não entregar na qualidade certa. Tudo isso não vai resultar em nada. Então, esforço só não paga conta. Deixa eu até pegar o gancho e perguntar para você agora. Agora é meu papel perguntar para ti. Bora lá. O que o Minarro tá falando para mim, na minha cabeça, eu estava traduzindo como storytelling da vitimização, né? Tipo, eu fiz muito. Como é que você vê isso dentro das empresas? Essa cultura do storytelling de, nossa, olha só, a gente trabalhou 2 semanas seguidas para fazer um projeto. Cara, se tu não entregou na ponta, o teu cliente não recebeu o resultado, como é que tu trabalha isso com as pessoas no teu trabalho dentro das empresas? No fundo, o cliente, em primeiro momento, ele está pouco se cagando se você se esforçou, pouco se cagando para a sua história, pouco se cagando aí para os seus sonhos, pouco se cagando, inclusive, para a sua família. É isso aí. Certo? Num primeiro momento, o cliente, ele quer o quê? Que você resolva a porra do problema dele. É isso aí. Então, a primeira entrega, né, de um processo tem que ser, né, na verdade, não é a primeira entrega de um processo, mas um processo ele tem que ser desenhado por prioridade para garantir isso, no fim das contas. Entrega. Né? Ou seja, a entrega. E se essa entrega, ela tem que ser, no mínimo igual ao contratado. Perfeito. Porque quando você tem uma entrega menor do que o contratado, você decepciona. Quando você tem uma entrega igual ao contratado, tá ok, paguei e foi justo. Agora, se você tem uma entrega ao cliente maior do que ele estava esperando... Encantamento, você excede a expectativa, você, vai além de cliente fidelizado, começa a ter defensores de marca. Né? Bom, quando a gente começa a ver isso, vai ver que inovação só é inovação quando tem a capacidade de pagar boleto. Como o Minarro bem Essa é a mensagem que eu vou levar para casa hoje. E aí, após já responder, já toco a bola aqui para a minha esquerda, para o Minarro, no seguinte sentido. O brasileiro é acostumado a dar jeitinho. E muitos conseguem, né, fazer isso em empresas de serviço. Adaptar os processos, às vezes, se alguma coisa ocorreu de forma errada. Na indústria, meu caro, dar jeitinho em processos, ainda mais grave, porque pode levar ao custo de uma vida, né, humana, e ela vai.
certo? Meu caro, o brasileiro ele é desorganizado por si, ele é criativo por si, ou nada disso, falta apenas conhecimento, isso a gente está falando desde base escolar, né? Das pessoas aprenderem a criar processo. Porque esses dias eu dava uma entrevista numa TV e me perguntaram, Dalbos, se você tivesse a capacidade de mudar, né, currículo estudantil desde lá do primário, o que você levaria para as crianças? Né? Eu falo, bom, primeiro eu levaria algo que as nossas gerações mais velhas não tiveram, né, que é o compartilhar. Perfeito. Né? Baby boomers, X, Y, né? Ou seja, galera que tem dos seus Competição. 32, 35, né? Para mais, muita competição, fique com a informação, não compartilhe, mas hoje a pegada é totalmente diferente. Quem mais compartilha, quem mais cresce. Segundo, eu trouxe que ensinaria desde o primário a não só lerem, mas a interpretar contratos. Porque até morrerem, todos nós estaremos embebidos em contratos. Excelente. E a gente não é educado a isso, Não. certo? Do contrato da telefonia, Isso. né? Ao contrato, do aquele plano anual que você comprou no pet shop para levar seu poodle, né? Lá para tosa e banho, tá? Há um contrato muito mais complexo, né? Como um conselho, né? Ou uma venda há pouco, né? Sérgio Frias estava aqui conosco, né? Vendendo, né? Jatos milionários a bilionários do mundo. Bom, cara, interpretação de contrato somos falhos. Perfeito. Né? E terceiro passo, ensinar a construir, medir, né? Replanejar, avaliar, auditar processos. Perfeito. Minarro, de onde vem, ou seja, qual é a causa do brasileiro ter tanta dificuldade em criar, né? E, consequentemente, também em acompanhar processos? Eu acho que o brasileiro é bastante criativo, porque o brasileiro ele trabalha com o caos, né? Ele vive no caos e ele tem que aprender a se safar e se virar com o caos. Desde pequeno, muitas vezes. Mas esse não era o país do futuro, Minarro? Eu me lembro, acho que era 2011, 13, 14, não era lá o Cristo Redentor decolando na capa da revista? Pena que 2 anos depois, né, era dentro do rodopio vindo para baixo. O problema é que a criatividade depois vira desculpa para desorganização. A criatividade vira desculpas pro jeitinho brasileiro. A gente vai ter que usar essa frase na Ikaite, hein? Isso. Eu gostei. A partir de agora, Minarro. Né? Autoriza? A criatividade vira desculpa para você romper as regras, para você falar, olha, eu fiz um atalho aqui que deu certo, né? Mas às vezes, mas não vê as consequências que isso vai acontecer depois. Então, nas fábricas, no chão de fábrica, a maioria das fábricas tem ISO 9000, você tem os procedimentos de trabalho, você tem as rotinas de trabalho, você tem as instruções de trabalho, e a maioria dos funcionários não quer ler, não lê, esquece, não quer cumprir. Ele faz um resumo, ele não quer cumprir. Você tem 10 pontos, ele faz um resumo, faz esses 3 aqui, dá certo e funciona. Só que ele não vê que lá na frente isso está impactando na qualidade, ele está impactando no cliente, né? Então, é necessário ainda hoje as auditorias para você poder certificar que as pessoas estão cumprindo os processos, que elas estão lendo as instruções de trabalho, que elas estão. Porque senão o ser humano ele tende a desviar. E mapear essas experiências dos próprios processos para ver onde estão as falhas. Desde lá da contratação. Sim, né? desde Porque a também, não, como diz o velho da van, né? E hoje em Nosso dia cliente da Ikaite, Uhum. né? Contrate por valores da companhia, Uhum. alinhamento, e treine, né? Depois que entrou. Agora, se quiser que só contratar por capacidade técnica e depois tentar transformar aquela pessoa para os valores que ela não sabe o que vai encontrar dentro. Isso com relação a isso, eu sou bastante radical. Sempre falei, Aí eu falo fica assim, difícil. eu sempre falei, sempre utilizei isso nas minhas contratações. Eu contratei centenas de pessoas. Eu sempre usei o seguinte critério: contrate caráter e treine habilidades. Excelente. Porque habilidades você faz a pessoa adquirir, caráter não. Então é muito importante você ter gente boa. Gente boa é o que faz uma empresa ir para frente. Se você se rodear de gente boa, profissionais que têm comprometimento, que têm interesse, que têm um bom propósito, você vai ter sucesso. Então é importante, dentro das organizações, a gente identificar
quem são as pessoas que estão remando para frente, que têm um bom propósito, que estão com a gente, e a gente separar aquelas que não estão com a gente. Uma pessoa que não está comprometida, ela acaba muitas vezes influenciando outras pessoas e atrapalhando os processos e fazendo coisas erradas e que vão contribuir para que a gente tenha muitos problemas no futuro. Então, acho que gente boa é o sucesso. Se eu tivesse que dar um conselho final e falar assim, olha, o que você acha que é mais importante nas organizações é contratar bem. Contrate gente boa, treine as pessoas, insira a cultura nas pessoas, avalie as pessoas, dê feedback, respeite as pessoas, traga as pessoas junto com você. E, quando necessário também, substituir. Porque eu sempre tenho uma frase que sempre falei o seguinte, muitas vezes eu ia contratar uma pessoa, o RH falava assim, não, mas você vai contratar essa pessoa, ele vai ficar 6 meses e vai embora, porque ele tem uma super capacidade e tal, ele está aceitando isso aqui porque ele está desesperado. Eu falo, não, o conceito é o seguinte, que seja feliz enquanto dure. Eu tenho caras que trabalharam comigo 6 meses e fez um trabalho de 3 anos, resolveu coisas que 3 anos outras pessoas não resolveram. Então é assim, vamos ser felizes enquanto dure. E o relacionamento com profissionais é esse. A gente não pode querer sonhar que vai ter aquele profissional sempre junto com a gente. A gente vai ter que ter enquanto for possível. Quando for bom para ambas as partes. Mas vamos pegar os melhores. Perfeito. E tem muitos que falam, gestores, empresários, o seguinte: caramba, Dom Bosco, mas e se eu formar a pessoa, né, ensinar aqui processos, dar treinamento, reciclar, e ela for embora? Eu falo assim, pois é. E se você não treinar e ela resolver ficar? É o pior. O que eu sempre falo, a grande função de um líder é criar novos líderes. Se eles vão voar, se eles vão sair, isso não é problema. Você sempre tem que estar criando novos líderes. Tem muito industrial ainda com aquela cabeça de revolução industrial, 150 anos atrás, né? 170, achando que o colaborador é posse dele. Né? Ou seja, propriedade. E aí aquele colaborador se sente quase que tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Entra mudo e sai calado naquela máquina. Bom, pegando esse link, e a produtividade é o nosso eixo, né, desse episódio, muitos aqui que estão nos vendo, escutando, não sabem, mas que o Minarro é um dos grandes avaliadores no Brasil de startups, Sim. negócios, né? E todo dia, aí, pelo menos, está em 2 reuniões. Eu conheço muito bem ele, avaliando negócios. Quem está, inclusive, nos vendo e tem negócio, né, que acredita que não é só uma invenção, é uma inovação, né? Manda mensagem Minarro no LinkedIn e fala, Minarro, vi o seu episódio no SinceroCast da EKIT, né? Pô, e eu tenho um negócio aqui para avaliar, né? E aí ele pode lhe dar aí alguns direcionamentos de quais ambientes no Brasil talvez faça sentido ao seu negócio. Mas aqui vem uma pergunta, né? Final dentro dessa nosso compartilhamento de conteúdo aqui. Todo dia você vê projetos que, numa primeira impressão, parecem espetaculares, promissores. Sim, sim. Quando vai para uma segunda fase, terceira fase, e começa a ir para as minúcias, aquele idealizador do negócio começa a se enroscar cada vez mais e começa, às vezes até, tentar se esconder de vocês, e assim, caramba, eu acho que eles estão fazendo um monte de perguntas e eu não entendo meu próprio negócio. E você detecta, inclusive, que coisas básicas, que é ter processos, mesmo sendo uma startup, né? Ou seja, ela não pode ser fundo de garagem nesse sentido. Perfeito. Né? Ela tem que ser, no mínimo, profissional para demonstrar segurança ao investidor, caramba. Sim, sim. Né? Não, qual é o show de horrores que você vê dentro desse mercado, até como um alerta, né? Aqui para os nossos ouvintes? Sim. É assim, as startups, ela tem várias fases, né? Então, quando ela chega numa fase de captação, que ela quer buscar recursos de uma venture capital, por exemplo, ela já tem que estar no mínimo organizada, certo? Faturando com clientes, com seu MVP definido e consolidado. Em fases anteriores, não adianta querer buscar o capital, porque o capital não vai correr esse risco só com uma ideia. Mas um erro que a gente encontra bastante é quando o founder, no começo do processo, ele começa com mentiras. Quando o founder começa a mentir, e muitas vezes, não é só mentir, às vezes é ocultar, né? Quando ele começa já nas primeiras entrevistas a ocultar coisas que você descobre lá na frente, ele cai em descrédito, acabou, não vai mais para frente. Por quê? A gente, todos nós que somos investidores e gostamos de startups, a gente acredita mais no founder do que no negócio.
Não adianta ter um grande negócio com um founder fraco ou um founder que não vai tocar o negócio para frente. Não adianta ter um grande negócio se o founder tem 2, 3 empresas. Na hora que uma decolar ou uma piorar, ele vai largar que está pior. Então, o founder tem que ser um cara muito honesto, muito sincero, ele tem que ser um cara que demonstre que ele está com a faca nos dentes, que ele vai para cima, que ele vai trabalhar de sábado, domingo, feriado, que para ele não tem tempo ruim, deixa que eu resolvo. O founder tem que ser o cara que vai falar assim, deixa comigo que eu resolvo. Você faz uma primeira entrevista, você faz umas observações, na próxima conversa ele já resolveu tudo e já está propondo coisas novas. Esse é o cara que os investidores procuram. Um founder que tenha essa consciência, que fale sempre a verdade e que tenha um mínimo de organização e que tenha processos definidos e que entenda do negócio dele e entenda também do mercado. Porque muitas vezes o cara acha que ele é o bom e tal, mas o mercado dele tem gente muito melhor. E às vezes o cara nem conhece os concorrentes e abre uma startup e quer buscar recursos. E quando você começa a conversar com ele e você fala, mas e o concorrente tal, e o concorrente tal, e como é que você enfrenta isso? Muitas vezes o cara não sabe responder. Eric, com esse tipo de conteúdo, eu acho que a gente ficava por horas aqui, só que, né, a gente tem que se arrancar, porque senão o estúdio fica caro também. Exatamente isso. Agora, afinal, a gente tem processos a seguir. Here we go. Se não tá o Alan Kerbel, né, no nosso pescoço. Nosso pescoço, porra! Né? Sim. Pô, fizeram episódio de 4 horas, caramba! Né? Mas tomara que essa fera aqui nos acompanhe na Kite Academy com, né, eu aprendi pra caramba hoje, cara. Muito foi bacana, um prazer conhecer o Minarro e eu saio com esperança. Eu sei porque a gente foca muito as perguntas em dor, em erros, mas, cara, do jeito que o Minarro trouxe conteúdo pra gente, eu saio com esperança de que a indústria brasileira ainda tem um futuro promissor pela frente. Minarro, não é puxa-saquismo, você sabe que a nossa relação a gente não precisa disso, é uma relação muito sincera, mas eu posso dizer que essa manhã dessa semana foi a minha manhã, né? Mais de maior aprendizado, vamos dizer assim, mais produtiva em termos de conhecimento, e você fez parte disso, tá? Obrigado. Muito bacana essas provocações, nos leva à reflexão, tanto para os nossos queridos ouvintes aqui, mas também dentro da nossa própria Kite, né? E agora, para a gente ir para os finalmente, né? Eric, qual é aquela mensagem que a gente pode provocar para o Minarro, né, mandar aqui para o nosso público do SinceroCast, né, para ele ir com sinceridade mesmo e fechar esse episódio? Ele que vai fechar, né? Nós aqui somos apenas coadjuvantes dentro desse processo. O legal pra mim, eu levo o Dal Bosco à loucura, vocês estão vendo, porque eu sou só no improviso, ele tá todo preparadinho com o script dele aqui, e eu só tirando ele do caminho. É o bagunceiro. Eu sou bagunceiro, é meu papel, já que o Bruno não tá aqui, é meu papel. Mas uma coisa legal pra mim, te conhecendo hoje, Minarro, nesse momento da tua carreira, você querer pluralizar o teu conhecimento em diferentes empresas, como tem sido para ti? Eu acho que a pergunta mais pessoal mesmo, a recepção das empresas brasileiras, seja nas startups que você está entrevistando na parte inicial, seja das indústrias que você está no conselho, como é que você vê essa capacidade delas te ouvirem e realmente melhorarem os processos, melhorarem os resultados que elas entregam? Então, o que acontece muito, o que a gente vê muito é o seguinte, normalmente o dono de empresa, ele apaga incêndio todo dia. E ele não tem tempo de afiar o serrote. E às vezes um conselheiro é o sócio mais barato que ele pode ter. Perfeito. Por quê? Porque quando ele tem sócios, cada sócio tem o seu viés. Quando vai tomar uma decisão, ele sempre puxa a sardinha para o lado dele. E um conselheiro, ele está preocupado só com a perpetuação do negócio. Ele vai dar opiniões independentes. Então eu acho que o conselheiro ser independente, primeira coisa, financeiramente, para poder não depender do emprego, eu vou te falar a verdade. Se você quiser, você me manda embora, a gente acaba aqui. Mas a verdade é essa, não concordo com isso. E se você fizer isso, vai dar. Então essa autonomia é necessário, e essa independência que o conselheiro tenha para poder falar a verdade. E quando você fala a verdade, muitas vezes à primeira vista não é bem visto, mas com passar do tempo, você fala, pô, ele tem razão. Então ele começa a te ouvir mais. Então, muitas vezes o empresário não está preparado para ouvir, mas aqueles que estão preparados para ouvir ficam muito, muito felizes com as recomendações que a gente dá. E uma das coisas que eu sempre falo para o empresário é o seguinte, a tua empresa, ela não vai ser eficiente se ela trabalhar mais. Ela vai ser eficiente quando você parar de mentir para si mesmo e a sua empresa parar de mentir para si mesma. Tu queria um final de impacto? Tá aí, my friend. É isso aí, Turá. Quando você tomar aquela decisão que você está sempre adiando.
O dia que você fizer isso, a sua empresa vai ser mais produtiva, ela vai caminhar. Enquanto você estiver diante daquela decisão difícil e você não falar a verdade para você mesmo e para os seus sócios, você não vai ter sucesso. Criar processos dói, controlar, né? Gerir por meio de KPIs, de OKRs. Falar a verdade dói. Falar a verdade dói. Dói. Certo? E pouca gente, às vezes, está preparada a Pra escutar. Certo? As pessoas, inclusive, contratam muitas vezes conselheiros apenas para ter alguém para validar o que gostaria. Né? Chamados conselheiros puxa-sacos. Certo? Exatamente. Mas aqui o nosso intuito no SinceroCast é cada vez mais trazer reflexões profundas para que você avalie o negócio onde você está metido. Avalie, inclusive, a sua própria carreira. Né? E, quiçá, né, nós alcançamos esse objetivo hoje aqui. Tenho certeza que sim. Se você continuou, né, e ficou conosco até este final com o Antônio Minarro, manda uma mensagem para ele, manda um alô aí para a gente também, vai ser LinkedIn, Instagram, vai ser um prazer a gente saber que você realmente valoriza esse tipo de material, até mesmo nos estimula a produzir novos para você, no SinceroCast, assim como na eKite Academy, né? Onde já tem aí Masterclass sendo lançada, entre vários outros conteúdos que você pode, inclusive, se capacitar gratuitamente. Eric, You're the vamos man. nessa? Bora. Minarro, Obrigado. meu irmão, Não basta ser conselheiro, tem que ser sincero. exatamente. Muito feliz com você aqui. Obrigado. Grande abraço Prazer é meu. aí e parabéns, né, pela coragem de fazer essa transição de carreira e vir agora inspirando novos negócios. Muito obrigado. SinceroCast. Produção. eKite. Plataforma de gestão de trabalho em equipe. Acelere sua equipe. Decole suas metas.